Olá, queridos! Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos muito bem, empolgados com essa nova fase, né, que é o estágio supervisionado, a prática. Espero que o direito constitucional esteja ajudando aí vocês a aprimorarem enquanto profissionais do direito. Bom, nossa segunda sessão do estágio supervisionado sobre prática em direito constitucional, ela dá seguimento à sessão número 1. Então, hoje, o nosso problema vai estar envolto ao agravo de instrumento. Antes de começar, gostaria de lembrar vocês que nós temos uma tabela com datas, né? As datas em que as atividades devem ser entregues, inclusive as datas e horários do plantão, tanto meu quanto da professora Marisa, tá? Então, por gentileza, quem tiver dúvida, e mais uma vez, o plantão é destinado a dúvidas, porque a aula é aqui com vocês, né? Os conselhos, né? As sugestões, as dicas a gente dá aqui, nessa gravação. Mas no dia do plantão é estritamente para dúvidas. Então, você precisa ler a atividade, você precisa ler a situação problema, para que no dia do plantão, que são as quartas-feiras, no meu caso, às 11h30 às 12 ou à tarde, às 18 às 18h30, certo? Então, desculpa, das 18h30 às 19h, às 18 às 18h30, professora Marisa, tá? Então, por favor, procurem a gente se tiverem alguma dúvida, certo? Então, vamos lá. Qual é a peça de hoje? A peça de hoje vai envolver agravo de instrumento. Então, antes a gente precisa lembrar a situação problema e o que ensejou disso, porque a partir do resultado da situação problema anterior, somado ao que eu tenho aqui, as informações que eu tenho aqui, que eu vou desenvolver minha peça. Então, vamos lá. Vou ler a situação problema com vocês. Mariana é advogada de uma associação de pescadores da cidade de Devastação, no Espírito Santo. Essa associação, denominada Associação de Proteção dos Pescadores de Devastação, APPD, existe desde 1990 e tem como objetivos institucionais a defesa do meio ambiente e dos direitos dos seus associados. Um adendo, essa informação é importante porque só a associação que tiver no seu estatuto a defesa de um interesse difuso coletivo, como o meio ambiente, consumidor, é que é legitimado a propor ação civil pública. Por isso que aqui está dizendo bem claro que ela pode propor ação civil pública, tá? Mas a questão aqui é que ela já propôs. O seguinte, ocorre que a cidade de Devastação foi destruída pelos dejetos provenientes do colapso da barragem de uma mineradora, a empresa Montanha do Rio Sujo, localizada também nessa cidade. Além disso, ficou constatado que, apesar de diversas denúncias e reclamações a respeito da manutenção da barragem, e mesmo após a notificação dos seus órgãos fiscalizadores, a União Federal nada fez. A falta de cuidado da mineradora e a negligência da União na fiscalização acarretou a destruição de grande parte do meio ambiente local e também de um rio que percorre 2 estados da federação, chegando inclusive a poluir as praias do litoral do Espírito Santo, ocasionando assim a morte de milhares de peixes e animais marinhos. Olha que interessante aqui. Tem 2 informações que ainda justificam a União estar no polo ativo. Primeiro, que a atividade mineradora a legislação é de competência privativa da União. Tem 3 questões. Segundo, que tudo que está debaixo do solo é propriedade da União. E terceiro, que também é propriedade da União, responsabilidade da União, os rios entre estados, aqueles rios que cortam vários estados, que também justifica a União estar no polo passivo da demanda. Além de perderem suas casas, continuando o problema, além de perderem suas casas, muitas famílias de pescadores perderam entes queridos que morreram na lama de dejetos. E todos os associados estão impedidos de praticar pesca, única fonte de sobrevivência, em razão do grande dano causado pela mineradora. Além disso, a empresa mineradora não tomou nenhuma ação para evitar novos vazamentos de material tóxico, que torna permanentes os danos ambientais sofridos por aquela população. Ou seja, a empresa nada fez
a barragem rompeu e a empresa continuou não fazendo nada para que não houvesse novos rompimentos. No papel de Mariana, advogada, você ingressou com ação civil pública. Então, todos esses dados que eu dei até o momento foi do problema anterior para dar ensejo à ação civil pública, que a gente fez. Endereçada à Vara da Justiça Federal de Devastação Espírito Santo e, liminarmente, pediu a imediata, olha que interessante, liminarmente pediu a imediata cessação dos danos ambientais e que seus associados fossem indenizados na exata medida dos danos por eles sofridos. 2 pedidos na liminar. Tá? 1, para que cesse qualquer tipo de ação que pode causar dano, inclusive, então, cessar todas as atividades, suspender todas as atividades, já que ela não está fazendo nada a empresa não está fazendo nada para poder prevenir o dano. E 2, perdão, fugiu aqui, a indenização dessas famílias, tá? Porque elas estão sem meios de sobrevivência. Além de muitos ter perdido a casa, ter pedido membros da família, além de ter o meio ambiente poluído, devastado, não podem trabalhar porque são pescadores. E a pesca ficou proibida em virtude disso. Então, 2 foram os pedidos liminares, né? Para cessar as atividades da empresa e para que haja uma imediata indenização em virtude do não exercício, dos pescadores não poderem pescar, né? Não poder exercer a profissão. Ocorre que o pedido liminar que a Mariana requereu, além da suspensão de qualquer atividade danosa, que fosse depositado imediatamente a quantia equivalente a 10 salários mínimos. Então, quando nós pedimos a nossa liminar, nós pedimos, tá? Em termos liminar, a suspensão de qualquer atividade danosa e uma quantia equivalente a 10 salários mínimos mensais para cada um dos associados como medida de prover o seu sustento, em razão dos danos ambientais que causaram a impossibilidade do exercício de pesca. Foi isso que a gente pediu. E acontece que a liminar foi julgada improcedente. Então, na nossa ação civil pública, nós pedimos a liminar e essa liminar foi julgada improcedente. Isso não quer dizer que a ação continua, mas não vai ter antecipação de tutela. Mas é uma decisão interlocutória, que jogou improcedente pedindo liminar. Veja, continuando o problema. Foi julgado improcedente pelo magistrado a liminar, alegando-se que olha a fundamentação do juiz, deverá haver comprovação prévia de negligência, imprudência e imperícia para que sejam analisados os cabimentos das indenizações requeridas. Assim, sendo, não poderia ser deferida a liminar sem a produção de provas a respeito. Acontece que aqui a gente está falando de responsabilidade objetiva e não subjetiva. Eu só necessito da comprovação de culpa na responsabilidade subjetiva. Na responsabilidade objetiva, não, em virtude do risco da atividade. Tá? Tanto está previsto na Lei de Proteção Ambiental, no artigo 14, parágrafo 1º, quanto no próprio Código Civil, no artigo 927, que vem falar da responsabilidade objetiva. Continuando o problema. Simulando novamente o papel da advogada Mariana, você deverá elaborar peça pessoal cabível contra a decisão interlocutória, decisão que não põe fim ao processo, a qual denegou o pedido tutelar. 2 informações importantes. Primeiro, você não é você. Você representa, está fazendo, está atuando como se fosse Mariana. Isso é importante na assinatura da peça. 2, é uma decisão interlocutória. As decisões interlocutórias não põem fim ao processo. O processo continua, mas aquele pedido que foi posto durante o processo, né, ele foi indeferido. Lembre-se dos conteúdos que estudamos na sessão anterior, os quais, somados desta sessão, ajudarão a fundamentar e construir sua peça. Eu quis colocar aqui para deixar bem claro que, quando você vai fazer um agravo de instrumento, você vai retificar aquilo que foi indeferido e justificar em muitos pontos da sua justificativa, da sua fundamentação,
principalmente pedidos liminar, acaba sendo o mesmo, certo? Então, todos aqueles artigos que a gente já viu lá na nossa inicial de ação civil pública, nós vamos aplicar aqui também. Porém, quando vamos falar da liminar, do pedido da concessão da liminar, a gente tem que deixar isso bem mais claro ainda. Às vezes torna redundante o agravo, mas é necessário deixar bem explícito. Então, vamos lembrar que a gente está falando de meio ambiente. Meio ambiente é direito fundamental. Então, o que eu quero aqui? Qual que é a proposta dessa peça? É interpor uma medida que modifique a decisão interlocutória. Essa medida chama agravo de instrumento, que é um recurso contra a decisão interlocutória que denega ou concede um pedido em caráter incidental. Tá? Então, não é em caráter terminativo, ele ocorre durante o processo. Tá? Então, o nosso objetivo dessa discussão toda, desses problemas, é proteger o meio ambiente, justamente porque ele é um direito ambiental de natureza difusa, porque pertence a todos. Tendo isso, eu tenho lá no artigo 225, antes do CAPT, eu não coloquei aqui, mas eu vou falar. O CAPT diz que a proteção do meio ambiente, né, é dever de todos e do Estado. É dever do Estado e de todos. A ordem não está. Mas o parágrafo 2º ainda fala assim: aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com solução técnica exigida pelo órgão público competente na forma da lei. Então, veja, aqui não está falando assim, olha, você pode poluir desde que recupere, você tem autorização para poluir, né, desde que recupere. Não é uma autorização para poluir. Está dizendo assim, você pode exercer sua livre iniciativa. Porém, se do resultado dessa atividade ocorrer algum dano, você vai ter que reparar. No entanto, você deve utilizar de todos os meios possíveis para prevenir e precaver o dano ao meio ambiente. Então, são dois princípios do direito ambiental que eles são totalmente distintos, mas de maneira bem mais fácil, bem rápida, vamos colocar aqui a diferença entre um e outro, que também pode ser um ponto que eu não falei na aula anterior, mas que vocês podem abordar aqui de uma maneira criativa. Tá? Então, o princípio da prevenção e da precaução em direito ambiental. O que é prevenir? É justamente quando a gente sabe que aquela atividade causa um dano, tem certeza que causa um dano, já é certo, já está comprovado, existem várias pesquisas, várias outras atividades, então essa atividade causa o dano. Então, o risco ali de atingir o meio ambiente é certo, é conhecido, sabe-se do risco da atividade. Então, veja que quando eu sei do risco da atividade, todas as medidas que eu adoto são medidas no sentido de prevenir o dano, princípio da prevenção. Prevenção é adotar medidas passíveis de prever o dano cujo risco é conhecido. É essa palavra, cujo risco é conhecido. E a precaução, ela existe justamente quando eu não tenho conhecimento do dano causado, eu não tenho a certeza do risco do dano. Eu não sei nem se pode acontecer o dano. Pode ser que não aconteça, pode ser que aconteça, mas não há certeza. Diante da incerteza do dano, eu aplico o princípio da precaução. Ou seja, o risco é incerto, o risco é indeterminado, o risco é desconhecido, porém eu vou adotar medidas para que, por precaução, o dano não ocorra. Isso aí eu daria como exemplo o caso dos organismos geneticamente modificados, né, os transgênicos. E no caso da prevenção, eu aplicaria com certeza o princípio aí, eu aplicaria o princípio da prevenção à atividade mineradora, certo? Risco de romper uma barragem, ele é conhecido, não é uma situação nova. Então, é conhecido, sabe-se que tem que se adotar
todas as medidas necessárias possíveis. Como que se levanta esses riscos? Através de dois instrumentos, que é o EIA e o RIMA. O EIA é o Estudo de Impacto Ambiental, que vai trazer de forma técnica qual vai ser o impacto daquela atividade no meio ambiente, tá? Justamente para servir de base para o RIMA, porque o RIMA é um relatório de impacto do meio ambiente, ao meio ambiente, que traz de forma mais clara todos os impactos e, possivelmente, aí, os riscos dessa atividade, certo? Isso serve para as empresas desenvolver aí ações no sentido de prevenir o risco, de prevenir o dano. O risco já existe, de prevenir o dano, que o dano acontece, certo? Então, a nossa peça é um agravo de instrumento. O agravo de instrumento, ele é um recurso, ele tem uma natureza recursal contra decisões interlocutórias, ou seja, decisões que não colocam fim ao processo. O que seria uma decisão que coloca fim ao processo? Uma sentença, mas aí contra a sentença tem apelação. Um acórdão, mas aí contra acórdão tem recurso superficial, recurso extraordinário e recurso ordinário, certo? Então, decisões interlocutórias são decisões sobre um incidente processual que não põe fim ao processo. Então, independentemente dessa decisão, o processo vai ter continuidade. Veja que na decisão interlocutória, o que o juiz decide é de importância e relevância para o caso. Por isso que essas decisões que estão ali no 1015 do CPC, elas podem ser revistas por recurso, justamente dada a importância para o caso em si. E aí tem um detalhe que eu gostaria de falar para vocês do artigo 1001 do CPC. Veja, decisão interlocutória é diferente de mero despacho. O mero despacho tem, por fim, dar só andamento ao processo. Ele tem que, por fim, dar a engrenagem, né, que põe, né, o combustível que vai fazer com que o processo ande. Não tem decisões nos despachos, certo? Por isso que contra despacho não cabe recurso, certo? Então, um despacho que determina a emissão de uma certidão, um despacho que determina a intimação, um despacho que determina a citação, um despacho que determina prazo para manifestação da parte contrária. Todos esses são despachos simplesmente para dar mobilidade ao processo, e não tem aí a finalidade terminativa ou decisiva. Certo? Só mais uma coisa sobre agravo de instrumento. O agravo de instrumento está previsto no artigo 1015 e ele tem um rol de situações em que cabe esse recurso. Porém, esse rol, ele é taxativo aqui, mas ele permite que outras leis tragam, mas mesmo assim, só vai poder interpor agravo de instrumento desde que a previsão esteja expressa em lei. Acontece que há medidas em que não cabe agravo de instrumento, porque não está aqui no 1015 e não está em lugar nenhum na lei. Por exemplo, a oitiva de uma testemunha. E nesse caso, peço para o juiz para que ele ouça uma testemunha porque eu quero provar determinado fato que eu aleguei. E o juiz nega esse pedido porque ele fala assim, não é necessário a oitiva dessa testemunha. Veja que não está aqui no rol do 1015, o pedido que nega a oitiva de testemunha. E aí, eu não posso recorrer, sendo que era essencial para a produção da prova? E meu contraditório em ampla defesa, como fica? Ele fica bonitamente protegido pela apelação. Então, quando chega na apelação, você, como não preclui esse tipo de direito que não está, esse tipo de descontentamento com a decisão, com essa decisão interlocutória, você pode ir lá na apelação, em sede de preliminar de apelação, recorrer de uma decisão que não pôde ser recorrida porque não estava presente no 1015. Tá? Então, isso é para a prática de vocês,
na vida de vocês. Não fiquem aí descontentes quando não tiverem a possibilidade de um agravo de instrumento, porque na apelação vocês vão ter. Certo? Mas o que interessa para o nosso problema é exatamente o inciso 1. Tá? Então, artigo 615 do CPC. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre decisão interlocutória, decisão que não põe fim ao processo, que versarem sobre tutela provisória. Veja que a decisão que eu pedi na minha inicial, o pedido, né, foi de uma liminar. E foi a liminar, ou seja, a tutela provisória do pedido final, que foi indeferido. Logo, tem total cabimento o agravo de instrumento, tenho a minha fundamentação aqui que eu posso interpor esse recurso. Tá? Então, vamos lá. Veja, agora já vamos para a nossa peça, vamos começar a nossa peça. Então, primeiro, a peça de agravo de instrumento, né, ou melhor, o recurso de agravo de instrumento, ele é composto de duas partes ou de duas peças. A primeira, você vai dirigir ao presidente do tribunal, dizendo sobre que a necessidade de interpor recurso sobre a decisão do juiz, tá? Mas ao presidente do tribunal. E as razões do recurso vai para, ou minuta do recurso, né, vai para a turma. Bom, por que isso? Porque tem os requisitos de admissibilidade que precisam ser vistos pelo tribunal. Quem recebe o agravo de instrumento é o presidente, e o presidente aí vai, principalmente se há um pedido extra a mais, que é descaracterística daquele recurso, ele tem que apreciar de imediato, que é o nosso caso, a gente tem uma liminar muito importante. Então, vai para o presidente do tribunal, aí depois ele vai encaminhar a segunda distribuição ali dentro do tribunal para a respectiva turma, certo? Então, duas peças ou duas partes, tanto faz o modo como vocês vão chamar. Então, vamos tratar primeiro da primeira peça, ou primeira parte. Elas vão juntas, tá? Vão juntas assim, segue no mesmo modelo, no mesmo arquivo, inclusive. Porém, petição no mesmo dia. Provavelmente você faz em duas partes. Eu creio que ia ser mais fácil, mais correto chamar de duas partes, né? Então, vamos lá. Primeira peça, primeira parte. Então, seria a petição de interposição. Como fica a estrutura? O endereçamento. É essencial um bom endereçamento. A gente está falando de vara federal. Quem emitiu a decisão foi um juiz federal, então é óbvio que eu tenho que recorrer para a instância superior, que é o Tribunal Regional Federal. Se é Espírito Santo, segunda região. Tá? Sempre direcionada aí a uma pessoa. Quem é a pessoa? O presidente do tribunal. Tá? Então, esse endereçamento é parte crucial da peça de vocês. Onde está isso? Artigo 1042 do CPC. A petição de agravo será dirigida ao presidente ou vice-presidente do tribunal de origem e independente do pagamento de custos e despesas postais. Então, aqui, eu não preciso pagar custos, mas sempre tenho que dirigir ao presidente. Número do processo, agravante e agravado, num cabeçalhinho, só indicar o númerozinho no canto superior esquerdo, tá? Na sequência, eu já começo com a qualificação do agravante. Essa qualificação ela é sucinta. Por quê? Porque ele já está qualificado nos autos. Inclusive, essa expressão você pode utilizar. Então, eu falo assim, associação, APPD, né, Associação de Pescadores do Município de Devastação, pessoa jurídica de direito privado, já devidamente qualificado nos presentes autos, certo? Então, assim, você pode utilizar dessa versão. Não é a qualificação completa, mas a forma estrutural, formal da petição exige que você coloque a qualificação do agravante. Da mesma forma, a qualificação do agravado logo na sequência, eu não coloquei aqui, também já qualificado nos autos do presente processo. Aí, a petição de interposição ela é bem simples. Eu vou utilizar no máximo eu particularmente, aí eu estou falando Luciana, como advogada, eu particularmente gosto de fazer as minhas interposições em uma só peça.
uma só peça não, desculpa, em uma só folha. Mas uma, duas ainda é tolerável. Não vão discutir a fundamentação do recurso de agravo, né, do pedido do recurso de agravo. Não, vocês só vão falar o porquê da necessidade de estar interpondo esse recurso de agravo na peça de interposição. Então, aí eu já passo direto para o mérito. Então, a APPD, tá? Pessoa Jurídica de Direito Privado, espera aí que eu esqueci o nome da associação. Nome completo da associação, eu esqueci. Associação de Proteção dos Pescadores de Devastação. Então, quando eu for começar a minha petição, coloco a Associação de Proteção dos Pescadores de Devastação, pessoa jurídica de direito privado, já devidamente qualificada nos presentes autos, venho por meio dessa interpor, aí daí para baixo é tudo mérito da petição, tá? Interpor o presente agravo de instrumento com fundamento no artigo 1015, inciso 1, em face da União e da empresa, eu também esqueci o nome, deixa eu verificar aqui, deixa eu ler aqui. Em face da União e da empresa que fugiu o nome, me perdoem. Montanha do Rio Sujo, tá? Propor a presente ação, o presente recurso de agravo de instrumento em face à União e à empresa Montanha do Rio Sujo, já devidamente qualificadas nos presentes autos, com fundamentos e em virtude dos fatos e fundamentos a seguir expostos. Aí tem desculpa, eu já estava passando para a segunda peça. Em face de União e Estados, tendo em vista aí a desconforme, tendo em vista aí que a desconcordância com a decisão do juiz de primeiro grau em negativa da liminar pedida, requerida, tá? Aí na segunda, então você já falou no mérito o nome do recurso, a fundamentação do recurso, as partes do recurso e a competência do recurso. Esses 4 você já deu um tique ali que é necessário para a pontuação da sua peça, tá? De novo, já no comecinho da peça de interposição. Competência, que está o endereçamento. Qualificação, que é a pessoa agravante, a associação. Qualificação do agravado, que está a União e a empresa Montanha do Rio Sujo. Nome do recurso, agravo de instrumento. Fundamentação, artigo 1015, inciso 1 do CPC. E agora eu tenho que falar alguns detalhes, tá? Salienta-se, destaca que o presente recurso encontra-se devidamente tempestivo, tendo em vista que foi proposto dentro do prazo recursal, que é 15 dias, conforme o artigo 1003 do parágrafo 5º do CPC, certo? Aí, na linha seguinte, você já fala, o presente recurso é desnecessário de preparo, tá? Dispensado do preparo, em virtude da isenção de pagamento de custas prevista na Lei de Ação Civil Pública. E o mais importante, na sequência, você precisa já requerer de imediato o efeito suspensivo do agravo de instrumento. Então, requer-se de imediato o recebimento do presente agravo com efeito suspensivo. Ou seja, suponhamos que está aqui, tá? Escrevi, meu agravo está aqui, minha petição está aqui, vou mandar para o juiz. Chegou para mim, presidente. O presidente está vendo. Aí, o que eu estou falando através da peça para o presidente? Presidente, você recebeu meu agravo? Tá, agora recebe ele no efeito suspensivo. Não é só para você rever a matéria, não é só no efeito devolutivo.
no efeito suspensivo. O que isso significa? Porque tem uma decisão lá no primeiro grau. Então, eu estou pedindo para que isso aqui, o senhor conceda, dê o efeito para ele, parar, suspender a decisão do primeiro grau. O que isso significa? Significa que aquela decisão do juiz de primeiro grau não vai ter efeito, porque eu já estou pedindo também liminarmente nesse agravo que essa liminar seja concedida. Tá? Então, eu preciso efeito suspensivo ativo para que não tenha efeito a decisão anterior do juiz a qual. Onde está isso? Artigo 1019, inciso 1 do CPC, onde vai me permitir, e eu não preciso justificar, esclarecer, porque eu vou fazer isso na peça da minuta do agravo, tá? Somente informar que seja recebido no efeito suspensivo. Aí eu peço para que seja intimada as partes para que apresente as devidas contrarrazões no prazo de 30 dias, em virtude do prazo em dobro da Defensoria, da União, tá? E por serem consórcios, o prazo se estende também à empresa. Informar também que não vai juntar os documentos do 1017, porque trata-se de processo eletrônico, conforme o parágrafo 5º do mesmo artigo. Tá? Que fala o artigo 1017? Fala assim, olha, se for interpor um agravo de instrumento, você tem que colocar alguns pedidos, então, algumas partes do processo, petição inicial, aquilo que a decisão que deseja agravar e demais documentos que acha necessário. Porém, você só faz isso no processo físico. No processo eletrônico, você não precisa fazer isso, mas porque o juiz pode consultar, né? Qualquer uma fácil. Não precisa encher de páginas o seu recurso. Então, a última parte da peça de interposição, finalização, local, dia, mês e ano, nome da advogada. Certo? Eu coloquei duas, aí número. Se não tem número, né, você coloca só o espaço digital. Então, aqui, observação que eu geralmente faço em uma, no máximo duas. Eu e o Luciano pode fazer em uma só, mas podem fazer, como essa especial tem bastante informação, duas páginas, 2 folhas, tá? Excelente. E aqui um exemplozinho para vocês de um cabeçalho da peça de interposição, tá? Olha o juiz competente aqui em cima, ou seja, para quem que eu vou mandar, tá? Competência aqui, né? O endereçamento, importante, gente, para o OAB, para qualquer concurso. Não pode errar endereçamento, porque endereçamento diz que você sabe de quem que é a competência da matéria. O número do processo de origem, agravante, agravado, o nome do advogado agravante, o nome do advogado agravado, porque a peça de recurso de agravo exige que você informe aí os advogados, suas partes. Hoje, com muito menos peso, porque processo eletrônico de consulta, está lá no cabeçalho, quando abre o processo, já a identificação do processo já está todos os detalhes sobre quem são os advogados. Então, mas agravante e agravado sempre tem que ter. E aí, né, começo com a associação, né, APD, coloco devidamente constituída, representada por seu advogado, enfim, assinado. Vem por meio desta, com fundamento no artigo 1015, inciso 1, interpor agravo de instrumento em face da União e da empresa Montanha do Rio Sujo, em virtude da discordância com a sentença, com a decisão interlocutória do juízo da primeira vara federal de devastação. Salienta-se a tempestividade do processo, do presente recurso, tendo em vista sido interposto dentro do prazo de 15 dias, conforme determinação legal. Requer-se de imediato que esse recurso seja recebido no efeito suspensivo, né, e ainda informa a dispensa de custas processuais em virtude da previsão legal na Lei de Ação Civil Pública
e requer a intimação dos agravados para que ofereçam contra-razão, se quiser, certo? Então, é basicamente isso a estrutura da petição. E a estrutura das razões do recurso, ou seja, da minuta de agravo de instrumento. Então, eu começo com um cabeçalho, sempre. Né? Então, vai lá, razões do recurso, agravante agravado e minuta de agravo, colém da Câmara, egrégio tribunal, é sempre egrégio tribunal, colém da Câmara, certo? Simples, é só uma coisa para manter a formalidade do direito, tá? Das peças processuais. Tá? No caso do endereçamento, quem é que vai distribuir vai ser o próprio tribunal, eles que fazem a distribuição. Você não sabe ainda que turma vai cair. Então, por isso que você faz dessa maneira genérica. Então, pode colocar só agravante e agravado, minuta de regravo, pronto, só isso tá bom. Egrégio tribunal e colém da turma. Tá? Só isso tá excelente, não precisa nem colocar palavras, razões recursais, mas minuta de agravo, ou um ou outro tem que ter, tá? Ou minuta de agravo ou razões recursais. Então, vamos lá. O que mais que eu preciso ter na minha peça? Então, item 1. Aqui eu já vou começar dos fatos. Eu não tenho nenhuma preliminar para discutir, então, dos fatos. O que eu vou contar? Vou contar toda a historinha que ensejou a ação civil pública, vou contar o meu pedido liminar, vou falar que o meu pedido liminar foi negado, mas que eu discordo dessa decisão em virtude das razões de fato e fundamento que eu vou expor. Entendeu? Então, é só isso, é só contar a historinha. Tá? Item 2, do cabimento. Eu tenho que falar por que contra a decisão prevista, contra a decisão interlocutória que negou a tutela provisória, por que cabe agravo de instrumento? Aí fica fácil, eu vou encontrar meu fundamento no artigo 1015, inciso 1, que fala que contra tutela, decisões interlocutórias que nega ou concede tutela provisória, cabe agravo de instrumento. Então, esse item do cabimento, um só parágrafo é o suficiente. Dos fatos, você vai precisar ser um pouco mais detalhista. Item 3, do mérito do recurso. Então, quais são os fundamentos ali que justificam a reforma da decisão interlocutória do juiz da Corte? Por que essa decisão merece ser reformada? E aí eu tenho muitos. Primeiro eu vou pegar todos aqueles que já estão lá na minha ação civil pública, certo? Que vai falar do direito. Então, artigo 125, parágrafo 1º, inciso 4º, que vem falando justamente do dever do poder público de proteger, né, o meio ambiente. Olha o artigo 225, vamos ler ele todo agora. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, direito fundamental. Bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Parágrafo 1º. Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao poder público, agora é só o poder público que tem o dever. Inciso 4. Exigir, na forma da lei, para a instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, tudo prévio de impacto ambiental, né, o EIA, né, a que se dará publicidade. Então, é preciso estudar o meio ambiente e o impacto ao meio ambiente, e quem tem que exigir isso é o Estado. Então, esse seria um dos fundamentos lá, em virtude do princípio da prevenção, né, até da precaução, se for o caso. Outro fundamento está na Lei do Meio Ambiente, né? Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, Lei 6.938, de 81, artigo 4º, parágrafo 1º, que vai falar sobre o princípio poluidor-pagador e da responsabilidade objetiva. Um só artigo já mata
né, a fundamentação, já dá toda a fundamentação que a gente precisa para esse agravo de instrumento. Então, tá lá. Sem obstar a aplicação das penalidades previstas nesse artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa. Gente, o juiz não negou nossa liminar dizendo que tinha que ser comprovada a culpa? O artigo 14, parágrafo 1º, fala que independe de culpa. Olha lá. É o poluidor obrigado, deixa eu mudar a cor da caneta aqui, ó. É o poluidor obrigado a indenizar ou reparar os danos causados, independente de culpa. Então, onde o juiz estava com a cabeça? Qual foi o artigo legal aí que ele... Qual é o artigo de lei? Desculpa, o artigo legal ficou redundante. Para justificar. Sendo que a lei específica, a lei especial que protege o meio ambiente já diz que a responsabilidade é objetiva. Então, não há fundamento legal. Né? A decisão do juiz em negar a liminar com fundamento na culpa, ela é ilegal. Ou melhor, contra a legem, acho que fica até melhor assim, contra a legem. Porque contrariou o dispositivo expresso da Lei Especial de Proteção ao Meio Ambiente. Então, aí, gente, aqui no artigo 14, vocês trabalham, criatividade, colocam uma jurisprudência, deixa ele bonitinho, tchutchuquinho, tá? Para a pessoa que vai avaliar vocês, vem o empenho de vocês. Item 4, do efeito suspensivo do agravo de instrumento. Então, eu tenho que explicar aqui por que eu quero o efeito suspensivo desse agravo. O que é o efeito suspensivo? É tornar sem efeito a decisão do juiz ACO. Tá? Entenderam? O efeito suspensivo é para tornar sem efeito a decisão do juiz ACO. Nesse caso, eu vou precisar... Aqui é como se eu estivesse ratificando, melhor, certificando ou não, deixa eu ver uma palavra assim, reiterando, essa palavra, reiterando a minha liberdade. Então, o que eu vou explicar aqui agora de forma muito mais detalhada, porque o juiz não viu, né? Então, eu vou deixar bem claro para o desembargador, para que eles possam ver. Então, o que eu vou deixar bem claro? A existência do fumus, bonis, iuris e periculum in mora. Então, primeiro, é possível pedido de tutela provisória em agravo do instrumento? Pedido liminar? Sim. Aonde está isso? Isso vocês vão colocar na sua peça. Artigo 1019, inciso 1 do CPC. Recebido o agravo do instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, tá? Inciso 1. Poderá o juiz, né? A turma, né? Poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em tutela antecipada, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Então, veja, é isso que eu quero. Eu quero justamente dar efeito suspensivo no recurso, tá? E pedindo a tutela antecipada. Eu estou reiterando a minha liminar. Praticamente serão os mesmos fundamentos, só que agora você vai ter um cuidado maior, porque é só isso que você tem que falar, é só sobre a questão do periculum in mora e do fumus, bonis e iuris. É essencial isso, essa peça de tudo, essa parte é essencial, porque é o fundamento do teu pedido. Certo? Continuando aqui, então, eu já falei que é cabível, expliquei que é cabível o pedido aí de suspensão, de efeito suspensivo do agravo, pelo 1019, inciso 1, e agora eu vou falar por que tem que ser concedida tutela provisória, em virtude do fumus, bonis e iuris e periculum in mora. Nessa parte, como é especificamente isso, na prática, a gente às vezes separa em tópicos ou subtópicos do periculum in mora ou depois do fumus, bonis e iuris, para que fique bem claro que estão presentes os dois requisitos da tutela provisória. Então, fumus, boni e iuris. Começa com eles, porque é a fumaça do bom direito, que significa que há probabilidade de direito, há uma alta probabilidade de direito. Certo? E aonde está isso no nosso caso específico? Está exatamente
na parte de desrespeito à obrigação constitucional de indenizar e reparar os danos ambientalmente causados. Tá? Princípio do poluidor-pagador, princípio da prevenção, da precaução, princípio da responsabilidade de todos lá no cuidado da União, 225, leiam 225 inteirinho, tá? Da Constituição. Então, fumus boni ore, fumaça do bom direito, existe a probabilidade de direito. Da onde vem essa probabilidade de direito? Vem exatamente do dever aí de indenizar mediante um dano causado. O direito existe. Periclo in mora. Porém, se demorar muito, aquele direito que provavelmente existe, muito provavelmente existe, bastante provavelmente existe, se demora muito, esse direito vai perecer. Então, é o periclo in mora, o perigo da demora. Né? O perigo in mora está no perigo do dano, o risco ao resultado útil do processo, se a medida não for concedida em tempo hábil. Vamos lá. O que a gente está pedindo? Liminarmente, duas coisas. Primeiro, que cessem as atividades, qualquer tipo de atividade que possa causar dano ao meio ambiente, porque a empresa continua trabalhando. 2, que seja dada uma indenização mensal aos pescadores, porque não podem exercer a sua profissão. Qual que é o perigo da demora com relação aí a não cessar a atividade? Aumentar o dano, mais pessoas morrerem, mais bicho morrer, mais poluição acontecer. Qual é o perigo da demora em conceder uma indenização prévia para que os trabalhadores possam alimentar-se? Justamente isso, para que eles possam providenciar abrigo, sustentar sua família, garantir o alimento, garantir a educação durante esse período que eles não podem exercer a profissão, a pesca, né? E não é justo o poder público arcar com isso de imediato. Quem tem que arcar de imediato, né, é a empresa. É óbvio, lembra que eu falei na aula passada, que a União está no polo afetivo como responsável solidária, porém, ela só vai, na execução, a responsabilidade é subsidiária, ou seja, a União só vai arcar com os custos das indenizações no caso da negativa patrimonial da empresa, certo? Mas, assim, uma questão de ser cidadão, né? Quem tem que pagar é a empresa que tem dinheiro e lá o poder público é dinheiro nosso, certo? Então, explicar muito bem o perigo da demora, o que pode acontecer se o juiz não conceder essa liminar. E aí vocês vão apelar por aquele argumento ad misericordiam, né? Vocês vão expressar realmente afronta à dignidade. Tudo aí você pode colocar, tem que ser criativo, tem que colocar jurisprudência, tá bom? Sejam criativos. Quero ver peças bonitas. Do pedido, só são 2 pedidos aqui. Que seja, né, reconhecido e provido o presente recurso, reformando a decisão interlocutória, assegurando aí a indenização prévia no valor de 10 salários mínimos e que cesse, né, os danos, as atividades da empresa que podem causar novos danos. Toda e qualquer atividade da empresa. Então, que seja conhecido e provido para conceder o pedido liminar, certo? E o pedido 2 é para que receba no efeito suspensivo, justamente para que possa ser recebido com efeito de imediato. Daí, de imediato, vai ser concedida a tutela provisória do agravo do instrumento, certo? 6, finalização, local, dia, mês e ano, nome e assinatura do advogado, lembrando que vocês estão no papel de Mariana, sempre. Então, quem assina as petições é a Maria. E aqui eu coloquei um exemplozinho da primeira parte, da parte inicial, para vocês terem como começar, né? Então, eu coloco lá as razões de recurso, minuta do recurso, agravante e agravado. Vou me referir à Câmara, né, de forma cordial, egresso tribunal, além da Câmara, que começa. Item 1, dos fatos. Vejam que eu, Luciana, não tenho o hábito de escrever item 1, né? Só coloco 1, traço, dos fatos. Certo?
Aí item 2, o cabimento. Item 3, a tempestividade, aí vai. Aí por aí em diante. Tem gente que não coloca, tem gente que coloca. Eu gosto de separar minhas peças por conteúdo, tá? Como se fosse capítulos de livro, justamente para que não vire aí fique tudo misturado, tá? Para ficar de fácil entendimento, certo? Bom, queridos, era isso que eu tinha para falar com vocês, tá? Agradeço imensamente a oportunidade de ser aí a tutora de vocês no estágio, de poder dar essas dicas, da gente trocar uma ideia. E se vocês tiverem alguma dúvida, venham conversar comigo na quarta-feira, tá? Tragam a dúvida já feita, tá? Eu não posso colocar dúvida em vocês, vocês que têm que trazer as dúvidas para que eu possa ajudar, tá? Fiquem bem, se cuidem, tenham uma ótima semana, tá bom? Um ótimo dia. Beijo! Tchau, até mais.